Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez na nossa web, conversando com você, conversando comigo mesmo, né? Trocando ideias, refletindo, sempre trazendo algum tipo, né, de reflexão que aborde a nossa melhor qualidade de vida, né? Vida de qualidade. E qualidade é uma coisa fundamental, né? E às vezes a gente precisa, parece que passar por algumas poucas e boas para a gente começar a entender, né, o que é essa qualidade de vida, como eu posso, né, me dar alguma coisa melhor. Porque, na verdade, os outros dão o que tem para dar, né? As pessoas dão o que tem, cada um de nós dá o que tem, né? Mas às vezes a gente, ingenuamente, a gente espera muito das pessoas. E eu, por exemplo, estou aprendendo a esperar cada vez menos. Não é um exercício fácil, viu? Posso dizer a vocês que não é um exercício fácil você esperar menos das pessoas, porque a gente imagina que conhece as pessoas, imagina que as pessoas eventualmente têm uma determinada estima por nós, então a gente cria assim algumas fantasias, essa pessoa nunca vai me deixar na mão, né? Essa pessoa nunca vai me dizer não. E aí você se surpreende, mas aí você percebe que o erro ou o inadequado não foi exatamente da pessoa, e sim o que você alimentou ingenuamente em relação a ela, né? Em relação à vida dela e em relação à sua vida. Então a gente vai aprendendo a dosar um pouquinho mais, ou pelo menos exercitar, esperar menos. Claro que cada um de nós tem um interesse, nós temos sempre um interesse que nos move, seja numa coisa, às vezes são interesses lícitos e às vezes não tão lícitos, mas a gente tem interesses nas relações com as pessoas. Agora, de fato, esperar, né, ter aquela expectativa, costuma nos frustrar bastante. E não é tão fácil lidar com frustrações. Tem gente que lida melhor, né? Tem gente que faz mesmo do limão a limonada e vai em frente. E tem gente que se abate, né, que fica para baixo, não consegue lidar com essa expectativa frustrada. E também com a expectativa em relação a nós mesmos. Às vezes a gente cria, assim, uma ideia muito grandiosa de si mesmo, né? E às vezes isso não é exatamente assim. Mas o importante, né, voltando à temática da qualidade de vida, é você reconhecer aquilo que de fato para você tem um significado, que talvez para outra pessoa não tem significado determinadas coisas. Se para você tem significado você levantar um pouco mais cedo, né, dormir um pouco menos, mas você levantar e ir em busca de um exercício físico, ou de uma meditação, ou de uma prece, de uma oração, aquilo faz sentido para você. Talvez para o outro, ele olhe e diga assim, não, isso aí é perda de tempo, eu não vou perder o meu sono para fazer isso. Então, cada pessoa tem um referencial, né? E a gente precisa entender o momento de cada pessoa. Para cada pessoa as coisas têm um significado. Então, significado é uma coisa que vai se movimentando na vida da gente. Às vezes a gente não dá assim o devido valor a certas coisas. Porém, quando estas coisas, essas situações aparecem e você fica em confronto com elas, então você passa a ter uma nova consciência de valor. E a consciência é isso, né? O ato da gente despertar para aquilo que a vida quer fazer com você, aquilo que a vida está precisando fazer com você, a vida que está chamando você para algo novo, ou mesmo algo velho que você ainda não reconheceu em si a importância.
Há um trecho, né, crístico que eu gosto muito, e aliás é bastante conhecido, que diz assim: ajuda-te, que o céu te ajudará. Uma frase até bastante conhecida. Mas essa questão do ajuda-te, quer dizer, você facilitar as coisas para você, você criar um canal de coisas positivas para você, para que a partir disso a bondade divina te ajude, é uma coisa importante, né? Porque Deus e a inteligência divina só pode fazer através de você. Ele não faz exatamente para você, porque ele naturalmente nos coloca diante de uma condição em que a gente se utilize do recurso dele, mas passando através de nós, passando através da nossa vontade, passando através das nossas escolhas, passando através das nossas, sei lá, aceitações ou rejeições. Então, existe todo um potencial divino que pode ficar a nosso favor e pode ficar meio neutro, ele não acontecer. A gente ter a sensação de que Deus esqueceu da gente, aliás, é o que mais tem, né? A sensação de que Deus esqueceu, a sensação de que você não é uma pessoa tão importante no contexto da vida, e a gente vai como que anestesiando a nossa autoconsideração. Então a vida vai seguindo até que você passe por algumas experiências que façam você despertar para esse significado. Se não cai uma folha de árvore, né, sem que o pai o queira, se uma coisa tão simples como essa, que uma folha de árvore, está dentro de uma estrutura inteligente, imagine o ser humano, né, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele executa, da maneira como ele se mostra. É fácil compreender as pessoas? Não. Não, porque a gente enxerga as pessoas pela nossa lente. E a gente julga que a nossa lente é a lente mais verdadeira, né? E nem sempre. Às vezes a gente está com a lente um pouco fora de foco. E outras vezes a gente fala muito para as pessoas, mas não tenta colocar na prática da sua vida. E aí, quem é que sai perdendo? Talvez você fale, até dê um aconselhamento para alguém, e a pessoa está num momento mais inteligente de percepção, ela pega aquela dica que você deu para ela, se levanta e vai em frente. E você mesmo que deu o conselho para ela, vê a tua vida ali travada, a tua vida empacada. Porque é muito mais simples você expressar, né, um conceito meio chavão, é muito mais simples do que você tentar implantar aquilo no seu dia a dia. E a gente começa a colocar um monte de dificuldades, né, que é difícil, que é complicado, que demora, para tentar justificar a nossa inércia, né, para tentar justificar o nosso desalinho com as coisas que a gente diz que quer. Então, a coisa não funciona. Ou você, né, passa, de fato, a exercitar, né, o que você sabe, ou você, de fato, se propõe, né, a colocar na tua vida os conceitos que você tem escutado ou lido, né? Ou a gente se propõe a isso, ou parece que as coisas vão ficando cada vez mais distantes, né? Você não consegue alcançar, não consegue ficar alegre. Se você fica alegre, parece que é uma alegria que dura pouco, né? Ou então você está ficando mais solto, mais desinibido, aí vem uma notícia para parece que fazer você voltar ao estado anterior que você se encontrava. Então, essa questão do ajuda-te é fundamental para você abrir o seu caminho. E é só você que poderá abrir o seu caminho, porque a bondade divina está lá, com as prosperidades todas para nos ofertar. Mas depende da nossa anuência, né? Da nossa concordância e também da nossa vontade, né? Essa vontade assim, meia boca, né? Essa vontade assim, meio que é, mas não é tanto.
funciona, mas não funciona tanto assim, essa vontade a gente vai ter que reformular. Não adianta, porque todos nós estamos aqui nessa vida no mesmo barco. E as situações em torno da gente estão cada vez mais expressivas. Parece que quando a gente não dá assim muita atenção para certas coisas, a vida exagera certos eventos em torno dos nossos passos para ver se a gente redesperta, se a gente acorda para o valor da oportunidade. Que a gente se eu não fizer hoje, eu faço amanhã, se eu não fizer amanhã, eu faço semana que vem, se eu não fizer semana que vem, eu faço mês que vem. A gente acha que as oportunidades serão sempre ali, né? Sempre presentes. E nós temos observado que não é exatamente assim. Que muitas vezes a oportunidade vem, dá o ar da graça e já que a gente não valorizou a oportunidade, ela passa. E aí, depois que a gente percebe que a oportunidade já passou, aí nós ficamos numa lamentação, numa lamúria, ficamos assim num baixo astral, né? E atraindo para nós toda aquela energia pesada. A energia já anda meio estranha, né? Não sei se vocês já notaram que há uma energia meio estranha, né? Nem precisa ser tão guru, né? Nem precisa ser tão médium assim, para reconhecer o peso, né, de algumas energias que estão circulando por aí. E se você não aproveitar o tempo que você tem para fazer alguma coisa assim mais positiva na sua vida, vai ficando mais difícil. Então, talvez a nossa tarefa seja uma tarefa assim de positivar, não apenas as coisas externas que aparecem, porque de verdade vem muita coisa de fora para nós, né? E muita coisa até que a gente não tem muito o que ver, muito lixo externo que vem diante de nós. Então, não, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não quero, e a gente pode ter um processo seletivo de determinados tipos de situação na minha vida, eu não quero ou não quero mais, né? Mas, se você perceber, se você começar a exercitar aquilo que você, pelo menos em tese, já conhece, aí a vida funciona ao contrário, ela funciona a seu favor, né? A gente costuma dizer, o universo conspira a seu favor. Conspira a seu favor se você tiver positivado, né? Se você tiver de bem com o universo. Senão ele não conspira, ele conspira de maneira invertida, né? A mesma coisa é a fé. Se a sua fé for positiva e você exercitar a confiança, as coisas tendem para uma estrada de solução. Mas se você tem fé só no pior, só no negativo, só naquela coisa de que está ruim e vai piorar, que nós chamamos a isso de fé reversa, né? Ou fé inversa, a tendência da vida é trazer pessoas problematizadas, situações complicadas, situações complexas, pessoas difíceis, né? É um conjunto de circunstâncias que não são muito legais. Isso acontece também muito dentro do nosso grupo familiar, né? Seria muito ingênuo da parte da gente imaginar que as famílias elas se entendem sempre, né? Ou as pessoas sempre irão buscar um nível de harmonia. Seria muito bom se fosse assim, né? Porém, quando surge uma situação qualquer em família que envolve dinheiro, que envolve divisão, ou que envolve, enfim, situações vamos dizer, de algo novo, seja de inventário, seja de bens, a coisa complica. E mesmo que não for assim, né, cada um é de um jeito. Nós temos, dentro da família, tem aquelas pessoas que você se afiniza melhor, que parece que tem mais a ver com o teu coração, né? Tem aquelas pessoas assim que parece que falam mais a língua afetiva da gente. E tem aquelas pessoas assim que a gente
não é que não gosta, mas não simpatiza, não tem afinidade, não tem liga, né? A gente costuma brincar, não tem química do ponto de vista do entendimento. Então cada um vai ficando um pouco assim no seu canto, cada um vai ficando um pouco na sua estrada, mas essas pessoas estão ali no teu grupo familiar por alguma razão, né? Elas também não caíram ali de graça, né? Elas têm alguma coisa temporariamente a ver com você, não é? Alguém lá no astral não fez aleluia, né? E foi caindo em cada um num lugar, assim, por acaso. Não, há um planejamento, né? Existe uma inteligência divina, né? Que distribui ou redistribui as pessoas em locais específicos, em funções específicas dentro do grupo familiar. Então, não sei se adianta muito a gente reclamar das pessoas, porque elas são assim, são assado. A gente reclama porque também está acostumado a reclamar, né? Está acostumado a falar mal dos outros e parece que isso socialmente é sempre muito bem aceito, né? Quanto mais eu falo mal, parece que socialmente todo mundo acha isso natural. Mas se você falar mal também do teu grupo familiar, você está falando das tuas raízes. No fundo, você está falando um pouco de você também. Embora a intenção de falar mal não seja necessariamente de incluir a nós mesmos na coisa, você acaba se incluindo, porque é uma pessoa do teu grupo familiar. Afim ou não afim, é uma pessoa que está lá. E temporariamente a sombra dessa pessoa vai estar sempre circulando por ali, seja em eventos, seja em festas, seja em, sei lá, batizados ou velórios, casamentos, você vai encontrar os teus familiares. Depois, na hora de um aperto, você vai precisar de quem? Né? Se você, por qualquer razão, cai numa delegacia, você vai chamar quem? Você vai chamar um familiar, seja ele quem for. É o mais comum, né? O mais corriqueiro. Você cai num hospital, por qualquer razão, vai chamar quem? Vai chamar alguém familiar, né? Porque são as pessoas mais diretas. E às vezes até a gente se surpreende, porque aqueles que a gente nem tinha assim uma grande afeição pela pessoa, às vezes a pessoa é aquela que mais se movimenta, é aquela que procura te ajudar, é aquela que procura, embora não tenha assim, também morra de simpatias por você, ela se comove com o teu momento e acaba ajudando. Então, família é uma coisa um pouco delicada. Então, nós temos que aprender a ter um certo nível de independência, né? Porque depender também é muito ruim em qualquer situação, depender é péssimo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos alguns laços afetivos que nos imprimem, assim, uma proximidade. Ah, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar com a minha família. Não sei quanto tempo. Mas o tempo que eu ficar aqui, pelo menos, mesmo que eu não morra aí de amores, pelo menos eu não quero complicar as situações, né? Eu não quero complicar, não quero tornar aquilo difícil, não quero tornar aquilo assim, cada vez mais enroscado, né, do ponto de vista do entendimento. Não, isso não. Porque às vezes o chato é você, às vezes a pessoa indelicada é você, ou a pessoa até resistente, né, aquela que resiste a isso ou aquilo. Então, a tua família... E a gente sabe que tem a família, assim, de caráter, né? Kardec já explicou muito bem isso, né? Quem estudou um pouco da parte espiritual, do Allan Kardec, já entendeu um pouco isso, né? Nós temos a nossa família espiritual, né? Que são aquelas pessoas, assim, que a gente gosta delas de graça. São pessoas, assim, que você conhece, aquilo bate no coração e você gosta de estar com elas, o tempo com elas vai ficando cada vez mais agradável, a gente perde a noção da hora, estar com elas é uma bênção, é uma coisa maravilhosa. E também tem aquelas pessoas que você não consegue
curtir, não consegue se aproximar, ou por uma dificuldade dela, ou por uma dificuldade sua, mas há algo entre ambos que precisa ser, pelo menos, amenizado. Então a gente pode também não dificultar, né? Se você não quer facilitar, também não dificulte o entendimento das pessoas e, na medida do seu possível, que é uma coisa sempre na medida do que a gente consegue fazer, tentar ver se nós conseguimos ser assim menos juízes das pessoas. Porque a gente condena as pessoas com uma autoridade moral, né, questionável, né? Ah, fulano devia... Porque a gente fala com muita propriedade. Ah, o fulano devia fazer isso, porque o outro não devia fazer aquilo. Enfim, nós temos sempre sentenças prontas para rotular as pessoas, né? Olha, esse é isso, aquele é aquilo, e a gente acaba, às vezes, até criando um juízo bastante precipitado. A gente pensa, e nesse juízo precipitado, a vida vai andando e às vezes a gente quebra a cara, né? A gente se surpreende com atitudes dos outros que são atitudes impensadas, são atitudes completamente diferenciadas em si. Então olha para o teu irmão, olha para a tua família, né? Olha para as pessoas que estão à sua volta, sei lá, pai, mãe, né? Quem tem esses laços próximos, filhos. Há uma razão muito grande que nos aproximou, né? Grande parte das vezes nós trazemos alguns eventos que são uma espécie de continuidade de vidas passadas, né? Ou relações mal finalizadas, ou situações que ficaram ao meio do caminho, provocações que foram acontecendo ao longo do tempo, e a gente depois percebe que se nós contribuímos também para desviar a pessoa de um caminho bacana, que a gente também acaba depois se propondo a tentar ajudar a pessoa a buscar o novo encaixe nos trilhos dela, né? Então a gente acaba também colaborando com aquelas pessoas, e isso é muito bom, que vai ajudando a gente a aproveitar melhor. Então não condene muito, sabe, teu filho, não condene muito teu irmão. Aliás, nem condene, porque também essa condenação nos dá um efeito assim pseudo-moral, né? Como se nós fôssemos pessoas moralmente acima da média. Quem está na Terra está dentro de uma faixa de média de postura, né? Às vezes nós estamos melhores num determinado tipo de situação, piores em outras. Então, sempre as lições são lições importantes. Então, não pense que para você a vida está fazendo você de vítima. Porque a gente adora também ficar com pena de si mesmo, né? E achar que todo mundo nos persegue, e achar que não há como a gente conseguir mudar esse quadro, não há como a gente conseguir transformar essa situação numa situação melhor. E não é verdade, né? A situação acontece ali no seu caminho, há uma razão por trás, talvez a vida estimulando você a ser menos juiz, né? Estimulando você a repensar. Olha, eu confesso para vocês, eu estou vivendo situações assim pessoais, de dificuldades em família no sentido de saúde, tudo. E quando a gente vê essas coisas muito próximas a gente, não há como você não repensar a sua vida, não há como você não rever seus pontos de vista e, às vezes, até estabelecer bases para novas convicções, né? Que aquelas convicções que você tinha, elas ficam um pouco abaladas e você percebe que aquele jeito de pensar ou
aquela resistência que a gente tinha a mudanças, né? Eu falo isso de mim, né? Resistências a mudanças, elas vão ruindo. E você sente a necessidade de que você tem que mudar, se você quiser de fato assumir o comando da sua vida de uma forma inteligente, de uma forma espiritual, mas ao mesmo tempo você entendendo as leis, né, que presidem a vida na Terra. A vida na Terra é feita de situações próprias da Terra. Então você tem que comer, você tem que dormir, você tem que trabalhar, você tem que ajeitar a sua condição financeira. E isso é da nossa passagem por aqui. Não olhar para isso, ou não tentar administrar ou fazer uma boa gestão de todas as emoções que envolvem tudo isso é uma bobagem. Quanto mais a gente, assim, ingenuamente fecha os olhos para isso, ou até mesmo para o seu potencial como pessoa, mais a vida exagera, mais a vida expressa, mais a vida tenta nos acordar. E às vezes esse tentar acordar é bem exagerado, sabe? Acontecem umas coisas fortes, próximas da gente, coisas que a gente nunca imaginou que fossem acontecer. Tá aí a vida tentando despertar a gente aí de um sono letárgico, né? Porque a gente acha que nós estamos muito antenados em tudo, mas às vezes, como a gente costuma brincar, nós estamos comendo bola. Estamos sem perceber as verdadeiras oportunidades, sem perceber as verdadeiras opções que você tem à sua disposição. Então, o nosso bate-papo de hoje é para que você, assim como eu estou tentando fazer comigo, você olhe para você com outros olhos. Não olhos também de juízes para com você mesmo, senão a gente fica assim muito severo e ao mesmo tempo fica sem vergonha, porque é severo, você faz toda essa severidade com você, mas você também não muda de atitude. Então, para que adianta essa severidade toda? Essa autoridade toda, se você também não está disposto a mudar? Você vai ter que mudar, ou por bem, ou como a gente costuma brincar, né, pelo amor, ou pela dor, né, pelo rigor, você vai ter que mudar. Então, se nós temos a inteligência para isso, será que nós vamos precisar, de fato, de passar pela dor? Será que nós vamos precisar, de fato, de um tubo de oxigênio, ou de fazer um estágiozinho numa UTI, para você reconhecer o valor da vida, reconhecer o valor das oportunidades que você tem hoje? Porque a oportunidade é hoje. Ah, não, mas amanhã também eu posso fazer amanhã. Pode, mas será que vai estar igual? Tem certeza que a coisa vai estar igual? Tem certeza que vai estar tudo assim relativamente favorável? Não dá para ter essa certeza. Então olha para você, tenta separar aquilo que já não serve mais, porque tem coisa que já não serve mais, né? Coisas que talvez foram importantes em tempos atrás e que a gente por alguma razão foi mantendo e que hoje já não te satisfazem mais, que hoje já não te alegram mais, né? E isso, se você tem essa consciência e finge que não a tem, né? Se você tem essa disponibilidade de percepção e finge que não é com você, a vida vai exagerar lá na frente. Você pode esperar, porque é um movimento natural, não é castigo, não é a mão divina pesada, não, é um movimento natural, dentro da lei. As oportunidades vão sendo dadas. Os temas vão sendo oferecidos, as chances vão acontecendo. Você fala que é para todo mundo, menos para você, né? Para você parece que as coisas não se encaixam muito. Você ouve uma mensagem, fulano tem que ouvir isso, ciclano tem que ouvir aquilo. Nunca a mensagem parece fazer muita parte da tua necessidade momentânea ou da sua necessidade pessoal. E com isso a gente vai se colocando num patamar que não é verdadeiro. A gente vai se colocando num patamar que é artificial.
E ninguém consegue ser artista o tempo todo, né? Ninguém consegue praticar arte cênica o tempo todo, ninguém consegue fazer, né, de uma maneira que você engane a tudo e a todos, todos os tempos, todas as horas. Não, não funciona assim. Então a vida, ela fica ali, ela solta a linha para você e você tem a sensação de que você está livre das consequências das atitudes. Então você vai navegando, você já mordeu a isca, você já está andando pela isca, mas é como se a vida soltasse a linha, né? E você nada com a linha já, né, com o anzol já fisgado, e você pensa que você está assim, completamente livre das consequências daquilo que você vem fazendo. É só uma questão de tempo, é só uma questão também do momento mais certo. E é quando a vida entende que você tem que despertar, quando a vida entende que você tem de fato que acordar para uma realidade que você finge que não quer ver e tudo mais, aí ela segura a linha e aí você percebe, não é que você está fisgado necessariamente, mas que você está comprometido consigo mesmo. Você está comprometido com a sua situação atual, você está comprometido com o que você plantou, né? Você plantou, está plantado, e cada semente tem, né, uma ação natural, então aí as coisas começam a pipocar na sua vida. As pessoas começam a criar problemas, você começa a criar problemas, o que era facilidade torna-se dificuldade, aquelas pessoas que eventualmente te davam cobertura e apoio por alguma razão, elas ou se afastam ou se negam, né, a te dar uma força, e aí você fica só você. Você fica exatamente só você. Você e as suas coisas. Esse é um momento mágico da vida, né? Porque a gente não consegue escapar de si mesmo. Você não consegue escapar desse confronto. Não é um confronto acusador, mas é um confronto de... E aí, cara, o que é que você vai fazer, né? O que é que você vai fazer de você? O que é que você vai fazer da sua vida? Né? A situação agora já não é mais a mesma. Mudou. A coisa mudou. E aí? O que você vai fazer de você? O que você vai fazer da situação? O que você vai fazer com o impedimento que você tem? O que você vai fazer dessas circunstâncias todas? É como se a vida dissesse assim para você, olha, não dá mais para adiar. Olha para você no meio da situação. Olha para a situação das pessoas que estão à sua volta. Ou seja, a gente pode fingir indiferença, mas você vai perceber a curto prazo que indiferença para determinadas circunstâncias não funciona. Você tem confrontos ali inadiáveis que você vai ter que lidar. Confrontos ali que estão para você poder lidar com eles, lidar com você no meio deles e buscar uma mudança. Não só uma mudança assim, porque mudar é muito fácil mudar. Mudar você pode mudar de N maneiras. Mas uma mudança mais efetiva, uma transformação. Né? Uma coisa assim de você transcender a certos impedimentos, né? Porque a gente vai ter que dar a volta por cima, a gente vai ter que lidar com pessoas difíceis, a gente vai ter que lidar com situações pouco favoráveis, você vai ter que lidar com o não de muita gente, porque a gente também detesta ouvir não, né? Talvez deteste ouvir não porque também tenha dificuldade de falar não para as pessoas, e aí fica um pouco mais difícil. Mas pense nesse assunto com calma, pense nesse assunto com tranquilidade, pense nesse assunto de um modo bem calmo, para que você faça uma grande, sei lá, que você faça uma grande mudança consciente,
pé no chão, passo a passo, sem loucuras, né? Para você poder gerar vida nova ou gerar uma felicidade nova, porque essa que você tinha plantado antes está meio desgastada. E a vida vai buscar isso dentro de você. A vida vai buscar essa sua qualidade que precisa vir para fora. Precisa vir à tona. Que isso vai servir para você e, naturalmente, isso também servirá para muitas outras pessoas. Tá bom? Então, pense bem aí nas coisas do teu grupo familiar, pense bem na sua vida, reflita em tudo isso. Essa nossa reflexão é mesmo para esses eventos. Nós estamos sempre aqui fazendo as nossas atividades espirituais, às segundas-feiras, às quintas-feiras e aos domingos, quinzenalmente. E também lá em Mogi das Cruzes, aos sábados pela manhã, temos a nossa atividade lá. Entre em contato com o nosso site, saiba das nossas atividades, saiba daquilo que a gente faz aqui. Se na parte espiritual são diversas atividades e na parte profissional nós fazemos o atendimento com o psicólogo e também estamos preparando novos cursos, né, novos grupos de apoio. Pense nisso, pense em você, não espere mais, não deixe o tempo passar em branco. Eu estou, de fato, torcendo demais para você, assim como eu estou também me mexendo pessoalmente para ver se eu consigo transformar a minha vida de um modo melhor e mais inteligente. Grande beijo no coração, muita paz, que as coisas todas aí se dissolvam, tá bem? Até semana que vem, um grande abraço aqui da equipe do Irineu Gasparetto, força e luz.